1000 quilômetros ao sul do continente americano, começa o vasto continente antártico. A área mais próxima de nós é a Península Antártica. E foi nessa área, numa ilha que os ingleses batizaram de Rei Jorge, que o Brasil construiu sua base para se tornar um dos 38 países que estudam a Antártica. É aqui que começa a nossa reportagem. A estação cresceu muito. Há 2 anos, o Globo Repórter mostrou como a estação Ferraz começou. Eram apenas 8 módulos. Hoje são mais de 40, com vários laboratórios para pesquisa. Quem vem nos receber é o chefe da estação. Ele e mais 23 brasileiros estão morando em Ferraz nesse momento. A coisa hoje aqui está movimentada, parece que tem muita visita. É o pessoal do professor Besnar, que viajou com a gente, olha aí. E aí, comandante, isso é sempre assim aqui? Vocês chegaram em boa hora, não é sempre assim, não. Nem sempre tem esse movimento. Hoje nós estamos recebendo os companheiros do Besnar, né? Uma confraternização com a tripulação e pesquisadores do Besnar, e comemorar o aniversário de 2 pessoas. Estes 17 pesquisadores estão trabalhando no navio oceanográfico Professor Besnar, da Universidade de São Paulo. Eles vieram fazer pesquisas com a equipe que está aqui em Ferraz. Na Antártica, a hospitalidade e o calor humano são mais que necessários. Aqui na Antártica, o pessoal se une assim de maneira que o mundo devia seguir o exemplo, entendeu? Porque aqui vem gente de todo mundo. E aqui o pessoal se une assim de uma maneira muito forte. E se o mundo se unisse assim dessa maneira, seria maravilhoso. Mas pegar tá melhor, né? Na hora da faxina, ninguém escapa. Todo mundo entra na escala de trabalho. Terminada a limpeza, os convidados voltam para o navio. O Besnar já se abasteceu de água e pode partir. Em terra, estão sendo feitas 8 pesquisas nas áreas de ciências da terra, da vida e da atmosfera. Esse laboratório é para medir a radioatividade do ar e vai funcionar durante o inverno. São experiências que exigem longo tempo de medida. Elas não podem ser medidas num período de tempo curto que a gente não consegue observar as flutuações que a gente está querendo observar. Por que essa pesquisa está sendo feita aqui na Antártica? Alguma coisa mais específica daqui? Nós escolhemos essas medidas na Antártica porque é um ponto de observação longe das fontes de poluição artificiais, de maneira que a gente pode amostrar o ar de uma maneira mais natural possível, né? Sem as interferências humanas. Todos os cientistas aqui fazem o trabalho braçal necessário às suas pesquisas. Aqui está o professor Trivedi e a engenheira Maria José, que estão participando de um projeto de pesquisa de geomagnética. Eles estão agora enterrando uma placa de chumbo, que é um eletrodo, que está ligada a uns aparelhos lá no container, magnetômetros, enfim, é para medição do magnetismo terrestre. Eles são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui funciona a estação meteorológica de Ferraz. É talvez o trabalho mais ingrato aqui na Antártica, porque o tempo muda muito rapidamente. E o que o pessoal está tentando fazer é justamente a previsão de tempo para facilitar as outras pesquisas aqui na estação Ferraz. Eles fizeram uma descoberta surpreendente. O tempo na Antártica não influencia o clima do Brasil como se pensava. As frentes frias que atingem o sul do país vêm do Oceano Pacífico. Uma das riquezas da Antártica é esse camarãozinho, o krill. Existe aqui em grande quantidade. No futuro, poderá ser uma importante fonte de proteína. Este grupo de biólogos sai para pescar krill. Eles estudam esse camarão que serve de alimento a todos os animais da Antártica. Agora é 1h da manhã. Nós estamos saindo acompanhando a equipe do professor Fan, do Instituto de Oceanografia da USP, que vai fazer a captura do krill para efeito da pesquisa. Vai ser a primeira tentativa de pescar krill com esse tipo de rede. É uma rede de arrastão a meia água na superfície e tem que ser agora de noite, porque o krill durante o dia ele fica lá no fundo, só de noite é que ele sobe. E vamos ver agora então se a rede que eles inventaram lá na USP funciona.
Essa rede tem um recipiente no fundo para proteger o crio durante a captura. Parece que não resultou, não. Nada, professor? Ih. Dessa vez não deu. Aqui na Antártica tem que ter muita paciência. No dia seguinte, o professor teve mais sorte. Os biólogos tinham colocado uma rede de espera para peixes. Apesar da ventania durante a noite, conseguiram localizar a rede. Olha aí, vem um peixe. Ah, meu Deus do céu, mas parece que não dá muito bem, não. Realmente os peixes aqui na Antártica têm um aspecto muito diferente. Parecem peixes de águas profundas. Esse peixe não tem hemoglobina. Ele não tem o quê? Hemoglobina. Ah, não tem hemoglobina, ou seja, o sangue dele é branco. Olha a cara dele só. E o senhor já identificou o peixe? Esse é icefish. O icefish, ou peixe-gelo, vai para o laboratório. É bem branquinho, né? Não se vê cor de sangue. E isso é uma adaptação, quer dizer, porque não necessita da hemoglobina para ele respirar isso. Possivelmente. Olha as brancas como são brancas. Tá vendo? Geralmente as brancas de peixe são totalmente vermelhas, completamente vermelhas. Ele não, é inteirinho branco. As brancas, não se vê o coração, os vasos também não se vê. Ele é meio transparente, inclusive, né? Meio transparente. Nem todo mundo em Ferraz tem a sorte de já estar trabalhando num laboratório. Um dia de verão antártico pode ser como este. Nevou a noite toda. Alguns pesquisadores tiveram de abandonar o trabalho pelo meio e agora têm que buscar a pá com que instalavam ontem uma antena. Para caminhar na neve, espessa e fofa, o jeito é usar essa raquete. O que eles fazem agora pela primeira vez. Nesse período de instalação muda, porque você precisa de um tempo bom para poder instalar as antenas, para você poder fazer as ligações todas, para poder fazer o transporte dos equipamentos até o laboratório, montagem, testes e tal. Então realmente o tempo influencia. Mas depois que está montado, é somente o laboratório, né? Então aí pode acontecer o que quiser. Você teria coragem de invernar aqui? Até teria, viu? Mas não sei se 9 meses. Até uns 6 meses eu encarava, mas mais que isso eu não sei. Do outro lado da Ilha Rei Jorge, esse lobo marinho ganhou novos vizinhos. São 3 geólogos brasileiros que estão instalados neste refúgio. Um pequeno abrigo de madeira e isopor muito frágil para o clima daqui. A vida de um pesquisador nessas condições é muito mais difícil. Dentro de casa, a temperatura é perto de 0 grau, apesar da estufa. Mas o pior são as goteiras. Durante 2 meses, essa vai ser a vida de Marco Antônio Hansen, Fábio Troian e José Henrique Siegel. Eles estão terminando o levantamento geológico desta região. Os geólogos têm agora que colher uma amostra ali do alto daquela pedra. Mas há um problema. Não apenas a neve aqui está muito espessa, como tem ela aqui. Esse pedaço aqui que é água. E aqui na Antártica não se pode brincar com água. Submergindo são 3 minutos apenas de sobrevivência. Então a gente vai ter que dar uma volta. Olha lá. Ele já enterrou até o joelho. É preciso ter muito cuidado. Agora, na época do degelo, a água fica escondida debaixo da neve e do gelo. Quem vai na frente vai testando o terreno. Os outros vão seguindo as pegadas. O perigo não está só em afundar na neve. Molhar a bota por dentro pode congelar o pé. Bom, aí não dá para passar. Vencido o obstáculo, chegamos ao lugar onde os geólogos precisam colher uma amostra. As rochas serão examinadas em laboratório no Brasil. Mas antes é necessário localizar na foto de satélite o ponto exato de onde a rocha foi retirada.
Agora vem a fase mais difícil do trabalho. Eles vão ter que continuar a pesquisa num ponto da ilha distante do refúgio Rambo. O risco de fendas no gelo dificulta a caminhada. Eles vão acampar na neve. A barraca não é própria para o clima polar. Mas Hansen, Fábio e Sigel não estão assustados. São veteranos da Antártica. Daqui a pouco, os estranhos pássaros da Ilha Elefante. A próxima etapa da nossa viagem é a Ilha Elefante, a uns 70 quilômetros de Ferraz. Aqui foi instalado um outro refúgio brasileiro. Nos últimos 20 dias, uma equipe de biólogos gaúchos estudou a fauna da ilha. Agora é a vez de um grupo de geólogos do Rio, que vai passar o mês. A Ilha Elefante é uma importante escala das aves antárticas no período de reprodução. No inverno, elas migram para climas mais quentes. Quase metade das 110 espécies chega ao litoral brasileiro. Em 3 anos, a equipe gaúcha anilhou cerca de 10 mil aves. O Sander e o Pedro vão agora anilhar esse filhote de escua. Esse anel aqui, no caso, é da Unicinos, lá da universidade de vocês? Esse anel ele tem o endereço do CEMAV. O CEMAV é o Centro de Estudos de Migração de Aves, que está localizado em Brasília e que reúne todas as informações das aves anilhadas por brasileiro, no Brasil ou fora do Brasil. Quando uma pessoa encontra uma anilha, ou melhor, uma ave anilhada, e essa ave estiver morta, essa pessoa recolhe esse anel e envia o número que está gravado sobre o anel para o CEMAV. Dessa maneira nós sabemos então quantos anos a ave viveu, até que ponto ela chegou, qual é a idade dela, como ela foi encontrada e outras informações, dependendo do detalhe que é colhido agora em campo. Muitas dessas aves só vão voltar à Antártica daqui a 5 anos, quando estiverem adultas e na época de pôr seus ovos. Essas pombas do cabo escolhem um lugar mais protegido para fazer o ninho. Em geral, nas paredes do penhasco. Tem que descer com cuidado. Essa é a fase mais perigosa para o filhote. A mãe já não fica no ninho e ele ainda não sabe voar. É quando esta ave, a escua, aproveita para atacá-lo. Ela come os ovos e os filhotes. Esses aqui são alguns dos petréis gigantes já marcados pela equipe de ornitólogos da Unicinos. Ô, Márcia, que idade deve ter esse filhotinho aí? Ah, meu Deus, que gracinha. Esse filhote deve ter aproximadamente 1 mês e meio. 1 mês e meio de idade. E a mãe não reclama não de pegar ele assim? Não. Eles são aves bastante dóceis, né? E provavelmente em abril, aproximadamente, eles vão ser abandonados no ninho pelo adulto, porque eles crescem bastante, eles atingem um peso até de 5 quilos, e a partir disso começa a mudar toda essa penugem. Agora, nesse período, quando a neve se condensa nas penas, não convém se aproximar muito da colônia, porque o adulto necessita sentar sobre o filhote para manter o filhote quente. A ilha se chama Elefante por causa da enorme quantidade de elefantes marinhos que frequentam suas praias. Vendo esses bichos tão gordos e pachorrentos, imóveis na areia, a gente fica pensando, como é que eles andam? É assim. Aqui é uma enorme colônia de pinguins. Por causa deles, os ingleses batizaram esse ponto da ilha de Stinker Point, ou seja, lugar fedorento. Essa pinguineira fica bem ao lado do refúgio da Ilha Elefante. Ela tem cerca de 35 mil pinguins. Esse número ainda vai ser confirmado por uma contagem a partir de fotografias. E todos aqui são do tipo pinguim de barbicha, por causa dessa listinha que eles têm pouco abaixo do bico. Agora, nessa fase, os filhotes já estão bem grandinhos. Só sobra a penugem da cabeça. Eles estão quase no ponto de ir para a água. Para quem tem prática, não é difícil pegar num bebê pinguim sem machucar.
Pode pegar nele um pouquinho? Eu aproveitei para tirar uma casquinha. Passados 20 dias, a equipe gaúcha vai embora. Na Ilha Elefante ficam os geólogos da Universidade do Rio de Janeiro. Nós acompanhamos a equipe até um outro ponto da ilha, onde existe uma rocha muito especial. Aqui vai ser um dos lugares onde a equipe de geólogos, chefiada pelo Rudolf Troll, vai fazer uma pesquisa sobre essa rocha aqui. O nome disso é xisto azul e tem muitos poucos lugares da Terra, na Califórnia, no Japão. Normalmente, o xisto azul não aparece na superfície da Terra. Para os geólogos, a presença dessa rocha aqui é uma prova de que a Antártica já fez parte de um grande continente. Só depois é que ela se separou dos continentes que existem hoje e se deslocou cada vez mais para o sul, ficando gelada. Por isso eles querem estudar a posição das camadas da rocha, para entender como se deu esse processo. Essa paisagem bonita, mais árida, foi um dia coberta de florestas. Este gelo todo esconde um continente ainda quase desconhecido. Daqui a pouco, o Barão de Tefé cruza o Círculo Polar e os brasileiros fazem festa a bordo. Seguimos cada vez mais para o sul, até mares nunca dantes navegados pelo Barão. Hoje está um dia excepcional para a Antártica. Se não fosse o frio, dava até vontade de dar um mergulho de tão lindo que está o tempo. Justamente agora, nós deixamos a região insular e estamos entrando nos estreitos da Península Antártica. Aquilo ali é terra firme. E com o dia tão claro, a atmosfera tão límpida, está ocorrendo um fenômeno curioso. O sol incidindo ali sobre o branco das geleiras está modificando totalmente a noção de distância. Ninguém diz que nós estamos a 16 quilômetros da costa. A água é tão clara que daqui de cima dá para ver a rede lançada pelos biólogos do Paraná. Eles estão pesquisando os ovos e larvas de peixes microscópicos que servem de alimento ao crio. Jackson Weisfeld mede a temperatura e salinidade da água. O geólogo Adriano Viana comanda a operação de lançamento do busca-fundo, uma espécie de draga para colher a amostra do fundo, que aqui está a uns 300 metros. É a primeira vez que se pesquisa nessa região dos canais, por onde o Barão está se aventurando agora. Passamos bem perto dos blocos de gelo. Naquele ali vai uma foca, despreocupada. Alguns icebergs parecem verdadeiras obras de arte. Baleias orca, que buscam as águas tranquilas do canal. Essas mesmas águas podem ser perigosas para o navio. O helicóptero sai para mais um voo de reconhecimento. O comandante teme que o canal esteja fechado pelo gelo, mas o tempo está ajudando. Apesar de todo branco à nossa volta, a temperatura está amena, em torno de 0 graus. Lá de cima, o navegador constata que não há riscos na rota do Barão e filma a paisagem, que todos aqui estão vendo pela primeira vez. Na volta, o comandante analisa a situação. Comandante, esse vídeo aí ajuda alguma coisa para o senhor analisar aí a rota do navio? É claro, ajuda bastante e mais do que isso, ele ajuda também a guardar a experiência para próximas comissões. Para um futuro comandante que chegue aqui, sem conhecer o ambiente da Antártica, ele vive essas experiências conosco aqui, revive essas experiências conosco e já chegará aqui muito mais bem preparado do que se não tivesse visto esses filmes e acompanhado esses documentos. O Barão de Tefé está agora exatamente a 66 graus, 32 minutos e 30 segundos. Nós estamos atravessando o Círculo Polar Antártico, portanto estamos bem perto do extremo sul da Terra. Quando isso acontece, o Rei Netuno vem a bordo receber a chave do navio do comandante.
rainha e as princesas são recebidos festivamente pela tripulação. Rei Netuno, acho que é a primeira vez que a Globo entrevista o senhor, né? É a primeira vez. E é a primeira vez. Como é a primeira vez que essa cerimônia é realizada aqui nessa longitude, tá? O carrasco batiza, então, toda a tripulação. Ninguém escapa. O Barão continua a viagem para o sul. Depois de atravessar o Círculo Polar Antártico, nos aproximamos do nosso objetivo, a Ilha Delight. A ideia é instalar aqui um novo refúgio no ano que vem. Mas parece que essa pequena ilha aqui ao lado, a Ilha das Aves, é mais apropriada, porque está descoberta de gelo. E a fauna aqui é muito rica. Aqui no primeiro plano a gente está vendo alguns pinguins de abelha. Um deles, inclusive, mudando toda a plumagem, que é o que eles fazem nessa época do ano. E lá ao fundo é uma colônia de biguá antártico. Como toda a fauna antártica, o biguá só vem para a terra firme para se reproduzir. Até hoje as aves dessa ilha só foram identificadas pelos chilenos da base aqui ao lado. Com o refúgio brasileiro aqui, os biólogos poderão estudar melhor essas espécies. Acredito que a instalação de um refúgio aqui será bastante conveniente para o Programa Antártico Brasileiro. Nós estamos, aos poucos, tentando seguir em direção ao sul, onde as condições de vida se tornam mais difíceis, né? Acredito que aqui nessa ilha já teremos condições bem diferentes que nós encontramos na Ilha Elefante e lá junto à Estação Ferraz. O biólogo e desenhista Rolf Grandsal documenta mais uma espécie. Ele está preparando um guia de campo para os pesquisadores na Antártica. A bordo, ele termina o desenho. Uma fotografia talvez não pudesse reproduzir o biguá com a mesma riqueza de detalhes. A nossa despedida da Antártica foi num dia de praia e muito sol. Aqui alguns banhistas mais afoitos. Ali outros preguiçosamente tomando sol. Todos na santa paz. Não é à toa que o nome dessa praia é Copacabana. O maior frequentador da praia. Um elefante marinho de quase 4 metros de tamanho, pesando algumas toneladas. Muito dócil, mas que assusta. Na verdade, ele está muito mais assustado que eu. Sua tromba de macho em época de reprodução aumenta quando reage à minha presença. O seu bafo é famoso. Afaste-me tentando não incomodar mais. A Antártica é como esse elefante, enorme e assustadora, mas na verdade dócil e frágil diante do homem. Daqui a pouco, a despedida do Barão de Tefé no final da expedição. Está na hora da despedida. O Barão de Tefé volta ao Brasil a tempo de escapar do inverno antártico. É a época em que o sol quase não aparece e o gelo bloqueia os navios. Esta foi a 4ª viagem do Barão de Tefé à Antártica. Pela primeira vez, ele deixou para trás alguns homens que vão passar o inverno na Estação Ferraz.
Mas o Barão volta no próximo verão. Um albatroz solitário parece se despedir dos brasileiros. A foca caranguejeira, toda branca, procura uma última brincadeira. As pombas do cabo e os pinguins ainda tentam acompanhar o navio. Três baleias orca olham de longe. Os cientistas brasileiros vão voltar, em número cada vez maior, para estudar esse mundo ainda intocado pelo homem. Sempre com uma preocupação: que a natureza na Antártica seja preservada.